não tinham usado carros, combatendo sobretudo a pé. Davi prosseguiu sua trajetória de vitórias, derrotando os sírios de Damasco, que tinham marchado em ajuda a Hadadezer. A seguir, Davi colocou guarnições em Damasco, anexando a cidade ao seu império. Então vemos aí as fronteiras de Israel como são levadas longe na época de Davi e depois também na época de Salomão. Temos aqui Damasco, tá certo? Conquistas de Davi, e depois Salomão levando as conquistas até o Eufrates, tá certo? Já tocando quase as dominações da Mesopotâmia, certo? A época de maior expansão do reino de Israel. A grandeza do império de Davi, as conquistas de Davi transformaram Israel na maior potência da Palestina e da Síria num breve espaço de tempo. Sem dúvida nenhuma, Davi colocou Israel em pé de igualdade com todas as nações poderosas de seu tempo. Nesse tempo, o Estado de Israel era respeitado por todas as nações vizinhas e distantes, e a fama de Davi voou por todas as pragas contínuas. Com certeza, ao se falar em monarquia em Israel, o nome para a monarquia, o nome simbólico, representativo é Davi. O nome do rei de Israel, o nome representativo do rei da realeza de Israel é o nome de Davi. As dimensões e a composição do Estado. De acordo com nossos padrões odiernos, o império de Davi não era tão grande, mas de acordo com os padrões antigos, era de tirar o chapéu. Tudo aquilo que os filisteus tanto desejaram fazer, Davi o fez e muito mais, pois seus domínios eram quase equivalentes às possessões egípcias na Ásia, no apogeu do império, incluindo toda a Palestina de leste a oeste, do deserto ao mar, com as suas fronteiras ao sul, bem dentro do deserto do Sinai, ao longo da linha do Golfo de Acaba, até o Mediterrâneo, no rio do Egito. Os cananitas da Palestina foram incorporados ao império, os filisteus restritos a uma estreita faixa ao longo da planície, tá certo? O que hoje é Gaza. Isso aqui hoje, na Constituição Política de Israel de hoje, isso aqui é a faixa de Gaza, tá certo? Os filisteus, os restritos a pequena faixa, na planície costeira meridional, enquanto que Moabe, Edom e Amon viviam como estado vassalo. Toda a Síria meridional e central estavam unificadas no império, sem dúvida sob a administração provincial. As fronteiras de Davi dirigiam-se para o norte, justamente com as de Tiro, ao longo da costa da Cordilheira do Líbano, aqui nessa região, tá certo? Fazendo fronteira aqui aos fenícios, uma outra importante e poderosa nação da época, até um ponto perto de Cádiz, sobre o rio Orontes, de onde se dirigiam todo a leste, se dirigiam para o leste, para a fronteira com Ramate, que também deve ter sido tributária a Davi, até dentro do deserto. É crível que Davi exercia um controle não muito severo, como tinha feito o Hadadezer sobre as tribos sírias, no nordeste até o vale do Eufrates, certamente tendo o controle de Zobá. Nenhuma força poderia detê-lo. Davi deu uma guinada de 360 graus nos destinos de Israel. A própria natureza de tal estado determinava uma mudança radical na antiga ordem. Então vemos aí a grandeza do reino de Israel na época de Davi, como Davi expandiu, levou as fronteiras de Israel até um extremo. Davi e Salomão vai alcançar o máximo de extensão territorial de Israel em toda a história, tá certo? Israel só terá uma extensão territorial tal na época do milênio, para as fronteiras que são determinadas conforme aquilo que Deus havia prometido a Abraão. A máquina administrativa de Davi. Com respeito à máquina administrativa de Davi, a Bíblia resume informando apenas 2 listas de seus oficiais de gabinete, segundo Samuel 8, 16 a 18, 20, 23 a 26. Tendo em vista que não há nenhuma informação de um primeiro-ministro, é possível que o próprio Davi estivesse pessoalmente à frente de seu governo. Então vemos aí uma simplicidade administrativa. Tá certo? Davi não é um monarca sofisticado, como Salomão será, e estabelecerá uma administração muito mais burocrática
e muito mais pesada, né, muito maior, em vista daquilo que ele pretende realizar. Inclusive Salomão terá capacidades intelectuais muito mais avançadas. Davi é um grande rei, mas Davi é principalmente um grande guerreiro, tá certo? É um grande guerreiro. É um homem de religião, né? Apesar de seus defeitos de caráter, é um homem de religião, que valoriza a religião, o culto a Deus, e é um homem guerreiro. E Salomão será um grande estadista, aquilo que podemos chamar de estadista, né? Um homem que entende a burocracia do Estado, um homem que estabelece uma máquina administrativa poderosa, né? Salomão será este homem, e trará tanto o crescimento das fronteiras quanto o crescimento econômico para Israel. E o início de uma atividade, de uma atividade de fundição, por exemplo, né, com as minas de Salomão em Ezion-Geber, que a arqueologia até hoje desenterra alguns resquícios dela, né, uma atividade de fundição que será desenvolvida na época de Salomão. A corte de Davi, quanto à sua corte, embora modesta em comparação com a de Salomão, era contudo de um tamanho considerável. Havia várias mulheres e muitos filhos, conforme 2 de Samuel 3, 2 ao 5, 5, 13 ao 16. Embora se devesse esperar um harém considerável, com ciúmes e intrigas, além de tudo isso, um número crescente de vassalos e pensionistas comiam à mesa do rei. 2 de Samuel 9. Acerca disso, Israel foi avisado, né, por Deus através de Samuel, que a monarquia é pesada ao povo, né, que a monarquia é bastante pesada ao povo. Davi ganhou uma certa relevância, né, com a sua corte, mas a corte de Salomão será muito mais pesada do que a de Davi. Tal forma que levará com a morte de Salomão ao pedido que o povo faz a Roboão do alívio desta pesada carga, né, e Roboão age de forma ignorante com relação a isso. Bastante estupidez. Davi tinha também uma guarda de honra que o cercava, a terceira, 2 de Samuel 23, 24 a 39. Tratava-se de um corpo selecionado de próprias tropas do rei, que pode ter servido como uma espécie de conselho militar supremo. Apesar da corte de Davi não oferecer um quadro de luxúria sibarítica, estava longe de ser uma pequena coisa rústica que havia sido na corte de Saul. Saul não teve esse crescimento, não teve esta envergadura, né? Os valentes de Davi, que se tornam o núcleo de seu poder, aquele exército de blindade que estava em torno dele, pode ser comparado à guarda pretoriana dos romanos, que aliás em alguns momentos toma a frente do Senado, né? Derruba imperadores, né? Os mados, assassina e coloca outros chefes militares de sua confiança no poder, porque eram os homens ligados diretamente ao monarca, ao qual a vida dele estava entregue, né? Dependia deles. Questão de sucessão ao trono, vemos aí agora as linhas de sucessão estabelecidas após Davi. Davi consegue estabelecer linha dinástica, diferentemente de Saul. Vemos aí Absalão, um dos filhos de Davi, que se levanta na página 28, tá certo? Então fala acerca das diversas esposas que Davi teve. Com essas esposas que teve, né, esposas advindas de alianças políticas, tá? O monarca tem que estabelecer alianças políticas, e a melhor forma de estabelecer alianças políticas é através do casamento. Então Davi casa-se com algumas mulheres, mulheres que veio desde a época de Saul, tá certo? Depois, na época que Davi era um foragido, quando ele casa-se, por exemplo, com a mulher de Labão, tá certo? E alianças que são estabelecidas depois com reinos que estão subjugados a Davi, e que monarcas que entregam sua filha para casar-se com ele, para tê-lo como parente e assim estabelecer alianças políticas fortes. Então dessas mulheres, este harém que Davi tem, que estabelece como aliança política com esses reinos, os filhos que nascem delas pretendem o trono. Tá? Os filhos que nascem dessas mulheres pretendem o trono, pretendem a supremacia. E dentre essa família conturbada que se desenvolve em volta de Davi, e aí defeitos no sentido no sentido da administração da vida familiar, Davi tem defeitos gravíssimos, desenvolve-se uma família conturbada, uma família bastante conturbada, que trará muitos problemas e muitas dores de cabeça a Davi. Então tem, por exemplo, incesto,
cometido por Amon, tá certo? Cometido por Amon, tem relações sexuais com Tamar, estuprou a sua meia-irmã, Tamar. Absalão, revoltado com isso, mata Amon e refugia-se. Davi entristece com isso, mas não tem uma solução. O chefe do militar de Davi, creio, acredita-se, vendo capacidade de liderança em Absalão, tenta contornar a situação, trazendo Absalão de volta para a corte, mas Absalão tem características que eram muito diferentes de Davi. Davi honrou Saul, mesmo Saul não sendo mais rei de direito. Era rei de fato, mas não era de direito. Mas Davi continuava, Davi tinha ética, o que Absalão não tinha. Absalão conspira contra Davi, de tal forma que Davi, dentre aquelas peregrinações que vimos no mapa anterior, Davi tem que se refugiar de Absalão. Absalão tem relações sexuais com as concubinas de Davi, para tentar mostrar que ele se estabeleceu como poder dominante. Por mais grotesca que seja essa imagem, é a situação do povo da época, é a situação da sociedade da época. E a Bíblia é extraordinária ao não esconder a verdade. A Bíblia não esconde a característica nobre, mas também não esconde as características perversas da situação da época, dos personagens que figuram nela. Então Absalão empreende esta tentativa contra Davi, ele fracassa nisso. Na questão dos conselheiros, os conselheiros de Absalão são incompetentes. Absalão, na verdade, tinha alguns conselheiros, um até que tinha uma visão muito avançada, mas ele não dá ouvidos a ela, até levado pelo desígnio de Deus, dá ouvido a um conselho idiota, e desse conselho é levado a uma peleja contra seu pai, uma tentativa de estabelecer o seu poder. Aí vemos aqui, por exemplo, acerca do conselho. O conselho de Absalão, o conselheiro de Absalão, Aitofel, conforme 2 Samuel 15:12, era um familiar de Judá, cujo filho era um membro da guarda de honra de Davi, 2 Samuel 23:24. Enquanto que seu general Amassa era parente próximo de Joabe, quanto de Davi, 2 Samuel 17:25 e 1 de Crônicas 2:15-17. O certo mesmo é que a figura de Davi estava tão desgastada pelas suas acusações de Absalão, de mesmo no final da conspiração encontrou os mais nobres de Judá com uma certa apatia, sem querer se aproximar dele. Por outro lado, não é possível que a maioria dos israelitas estivessem ao lado de Absalão. Conforme vemos, as autoridades religiosas, as tropas pessoais de Davi e a maioria dos componentes de sua corte estavam do seu lado, segundo Samuel 15:14-29. Além disso, o fato de Davi fugir para o leste do Jordão indica que ele tinha naquela região um bom reforço militar, bem como alguns vassalos fiéis que lhe dessem apoio e suprimento para que ele pudesse enfrentar este momento de crise contra Absalão. Enquanto Davi se refugiava na Transjordânia, Absalão se divertia loucamente em Jerusalém, sentindo momentaneamente o sabor de ser rei, em face do frustrado conselho de Aitofel, segundo Samuel 17:14, por causa do conselho de Ussai, Absalão resolveu perseguir Davi para finalizar seu processo de rebelião. Mas Joabe e suas tropas deram cabo de suas forças heterogêneas, e o próprio Absalão morreu na mais desonrosa situação, conforme 2 Samuel 18. Então termina tragicamente esse levante de Absalão contra Davi, tá certo? Davi chora a morte de Absalão, de tal forma que o seu chefe militar o alerta sobre a revolta do povo diante dessa situação, uma vez que Absalão foi perseguidor de Davi, e a situação ameniza-se, a situação acalma-se periodicamente. Davi avança em idade, quando então Davi depois vai transferir a realeza para Salomão. Ainda tratando um pouco acerca da sedição de Seba, quando parecia estar tudo acabado, surgiu uma nova tempestade, aparentemente sem ser planejada, que se Davi não tivesse muita destreza, seria pior do que a primeira. Desta vez resultou de um ressentimento regional. O fato é que Davi foi abnegado para com os adeptos de Absalão, evitando retaliação e até mesmo concedendo anistia aos seus partidários. Essa nova rebelião tinha uma característica completamente diferente da primeira. Parece que Seba, chefe do exército da rebelião,
era parente de Saul, ou pelo menos partidário da casa de Saul, porque ele era da tribo de Benjamim, da qual pertencia a Saul. O que ele queria era separar Israel de Judá, sempre batendo nessa questão dessa frágil unificação entre o reino do norte e do sul. Isso vai ter uma divisão séria na época de Roboão, tá certo? Mas foi sempre uma unificação frágil, uma unificação sempre tendendo à divisão novamente. E quase conseguiu, porque os homens de Israel lhe seguiram, aparentemente num feito de massificação, correndo para Jerusalém. Davi mandou a massa convocar imediatamente os contingentes de Judá, mas na medida em que a massa estava levando mais tempo do que se esperava, Davi despachou suas tropas pessoais. Quando a massa apareceu com os contingentes, Joabe atravessou com a sua espada e retomou o comando. A campanha não demorou muito. É possível que Seba não conseguiu recrutar dentre as tribos do norte, num pequeno espaço de tempo, um grande contingente. E quando se chegaram às posses de Joabe, numa cidade chamada Abel-Bet-Maaca, a população, temendo ser atacada pelo exército de Joabe, lhe entregou a cabeça de Seba, acabando assim com a rebelião. Com o fim da rebelião, o trono de Davi novamente voltou a ter paz e segurança, mas não durante muito tempo. Vemos períodos muito conturbados nessa época em Israel. Os últimos anos de Davi concluiu suas conquistas ainda no vigor da idade. Seu reinado continuou até ele atingir a idade bastante avançada, mas infelizmente seus últimos dias foram bastante perturbados, marcados por incessantes intrigas nos arraiais da família. Nos seus últimos dias, Davi completava taciturnamente com o cumprimento da profecia de Natã, segundo de Samuel 12:10, pois sua casa se digladiava na disputa da sucessão do seu reino. Houve muita violência e rebelião armada que chegou a colocar em dúvida o futuro do império. Quanto a isso, Saul foi mais bem sucedido que Davi, pois apesar de muitos erros, sua família parece ser mantida unida, tanto na vida como na morte, constatando a isso na família de Davi. Vemos aí os personagens, como cada um tem seu ponto forte e seu ponto fraco. O ponto forte de Saul era Saul mesmo. Saul era o problema. Era uma pessoa de caráter frágil e de uma ética muito ruim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, tinha uma boa ética, tinha um bom caráter, tinha uma personalidade muito forte, muito atuante, muito ativa, mas familiarmente mal constituído. Não soube constituir uma família unida, o que Saul teve. Após a sua morte, sua casa ainda era forte, era bem constituída. Então temos a conspiração de Adonias. Joabe tenta alçar Adonias ao poder, quando então Joabe é desprestigiado com isso, perde o poder de influência que tinha na corte de Davi. Adonias conspira tentar subir ao poder, mas Salomão é colocado no poder, é implementado a substituição monárquica, a implementação da dinastia estabelecida entre Davi e o seu sucessor Salomão, com a participação da sua mãe Batseba, tá certo? E a aprovação de Deus para o estabelecimento deste rei, tá certo? Salomão então chega ao poder. Vamos analisar a seguir a subida de Salomão ao poder. Temos aí um quadro de linha sucessória, um quadro cronológico aqui. Davi conquista Jerusalém, tá certo? Segundo Samuel 5:5-9, aproximadamente 1006 a.C. Davi passa a reinar de Jerusalém, conforme segundo Samuel 5:5-9. Por volta do ano 1000, a arca é transferida para Jerusalém, tá certo? Segundo Samuel 6:2. As guerras de Davi, cerca de 5 anos de intensas batalhas contra os filisteus, está em 2 Samuel 8. Davi engravida Betseba e mata Urias, a trágica situação da qual Davi vai colher péssimos frutos ao longo da sua vida. Não terá uma morte tranquila em virtude das péssimas decisões que tomou em relação a essa situação. 2 Samuel 11:15. Mais ou menos em 994, o nascimento de Salomão, 2 Samuel 12:24. Absalão toma o poder, o levante de Absalão. Joabe mata Absalão, 2 Samuel 18:14. Davi faz o censo, a péssima decisão que Davi toma também em realizar o censo de Israel, mostrando que alguma coisa
das características dos monarcas da época já estavam afetando Davi, a sede de poder e de controle, de domínio, estavam tirando Davi do âmbito da visão de Deus para ele, tá certo? Por isso que Deus toma aquela atitude drástica, mostra que o povo é dele, o povo pertence a ele, e se ele quiser ele põe um fim em Israel. Se ele quiser ele põe um fim imediato em Israel, mostrando que Davi não tinha o que fazer diante disso, tirando o poder da mão de Davi, mostrando que o poder está nas mãos de Deus, nas mãos de Jeová. E aí Davi reconhece a sua falha, reconhece seu erro e cura-se desse mal, antes que ele se aprofunde aí nesse problema, tá certo? Então Davi faz o censo, trágico censo lá registrado em 2 Samuel 24:1, do qual se arrepende. Adonias se autoproclama rei, novamente a casa de Davi, enfrentando graves problemas com a autoproclamação de Adonias. Primeiro livro dos Reis 1:5. Davi constitui Salomão rei em seu lugar. Davi constitui Salomão rei em seu lugar, 973 a.C., a linha dinástica estabelecida agora entre Davi e Salomão, aquilo que Salomão teve que implementar para se consolidar como rei, por exemplo, a morte de Adonias, tá ok? Então nós vamos ver isso quando estivermos analisando acerca de Salomão. Está lá em primeiro livro dos Reis, 1:32 ao 40, e finalmente a morte de Davi, aproximadamente 973 a.C. Isso está registrado em 1 de Crônicas 29, 27 a 28. Com isso, encerramos a nossa análise acerca da monarquia davídica, dando continuidade depois quando vamos analisar acerca de Salomão. Tá ok?